vocês. Vamos trabalhar agora sobre educação à distância. Olha só que ironia, vocês estão aí na casa de vocês estudando, né, para passar no concurso e vão passar, tenho certeza disso. E é uma forma de educação à distância, porque eu estou aqui gravando esse vídeo e você está aí agora me assistindo. E eu vou falar para vocês agora nos próximos minutos justamente sobre essa forma tão fantástica de se estudar, né? A educação à distância, que para algumas pessoas ainda tem um certo preconceito, uma certa resistência à educação à distância. Não, porque eu não aprendo educação à distância, porque eu nunca fiz um curso de educação à distância. Como não? Quando você estava lá na sua casa lendo um livro, por exemplo, eu na época do vestibular, em 1999, quando eu estava estudando para o vestibular, eu lembro que eu tinha que ler um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Provavelmente você deve ter lido esse livro já também. Livro de Machado de Assis. E eu, quando li aquele livro, eu entendi o que o Machado de Assis quis passar. Não entendi? E eu conversei com o Machado de Assis. O Machado de Assis me deu aula? Não, eu estudei usando um material feito por alguém. Ou seja, isso não é educação à distância? Então você que está falando, nossa, essa é a primeira vez que eu vou estudar à distância, não sei se vai dar certo. Vai dar certo sim, porque você já estudou à distância, já aprendeu e comigo ainda conversando com vocês vão aprender ainda mais. A educação à distância tem que ficar muito claro para todos vocês que ela não funciona apenas quando a gente fala que tem uma pessoa, um computador e um aluno. A educação à distância, no Brasil, a primeira instituição a oferecer educação à distância foi o Instituto Monitor, lá em 1939, tá certo? O seu fundador, que era um húngaro, ele criou, né, a ideia de fazer a famosa, o estudo por correspondência. Então os alunos estudavam, recebiam as apostilas por correspondência, estudavam, faziam os exercícios e enviavam. Isso é uma educação à distância. O que muda é que hoje nós estudamos à distância, na grande maioria das vezes, com o auxílio do computador. E aí nós utilizamos uma coisa chamada AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ou do inglês, né, LMS, Learning Management System. Mas sobre AVA eu vou falar com vocês na próxima aula, eu não vou entrar no ponto detalhado do AVA agora, tá? Então, se a gente analisar o que eu trouxe para vocês, EAD é a sigla para Educação à Distância. Eu particularmente não gosto muito do termo ensino à distância, eu sou mais fã do termo educação à distância, tá certo? Então EAD, que é a sigla para Educação à Distância, é uma forma de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias que permite que o professor e o aluno estejam em ambientes físicos diferentes. Muito bem, como eu disse no começo, eu estou aqui, você está aí, eu estou passando conhecimento para vocês e vocês estão aprendendo. Quando a gente pensa em educação à distância, existem vários agentes pedagógicos, existem várias maneiras de eu poder entender o que é educação à distância. Nós temos também o que nós chamamos de objetos de aprendizagem. Então eu posso, por exemplo, colocar um material em um ambiente virtual, posso colocar um material PDF, posso fazer alguma animação, seja ela em Flash, HTML5, não importa a tecnologia, e o aluno, ele estuda um material PDF, por exemplo, e depois eu posso vir e fazer alguma abordagem. Isso também é educação à distância. A gente tem também alguns cursos que são híbridos, ou também podemos chamar de semipresencial. Então o aluno ele vê uma parte do curso online e a outra parte do curso ele tem encontros presenciais. Já que eu entrei nesse aspecto de encontros presenciais, é importante deixar claro para vocês, hoje, se a gente pensar no ensino superior, por exemplo, se a gente pensar em uma graduação à distância, se pensar em uma graduação presencial, pelo MEC, um curso presencial pode ter até 20% do seu conteúdo oferecido à distância. Moral da história, mesmo que você esteja fazendo um curso superior presencial, a sua instituição de ensino pode oferecer 20% dele à distância, que é dentro do que é regularizado. Com isso, se a gente pensar, né, eu gosto muito de matemática, 20% é exatamente 1/5, não é? Quantos dias na semana nós temos de aula?
5, né, de segunda a sexta, na grande maioria dos casos. Então, por exemplo, é muito normal hoje as universidades, as faculdades, ter um dia da semana onde a aula é à distância. Então, o aluno ele tem 4 dias da semana presencial e um dia à distância. Nesse momento, qual é a modalidade que o aluno está estudando? Presencial. Porque não esqueça, aí uma boa perguntinha que pode cair, tá? Porque mesmo o ensino presencial pode ter 20% da sua carga à distância, tá certo? Não esqueçam disso. Muito bem, já que eu falei de universidade, nós podemos cursar hoje graduações, seja ela licenciatura, bacharelado, totalmente à distância. Podemos cursar o ensino técnico à distância, nós temos uma série de instituições que oferecem ensino técnico à distância, onde o aluno estuda totalmente à distância. Lembrando que quando o estudo é à distância, obrigatoriamente a avaliação tem que ser presencial. Seja o ensino técnico, seja uma graduação, obrigatoriamente tem que ter uma avaliação presencial. Agora, se é um curso livre, não há necessidade de ter uma avaliação presencial. Normalmente você faz a avaliação pela própria plataforma e a própria plataforma gera esse certificado para vocês. Já que a gente está falando de concurso público, é interessante vocês entenderem quem regulariza aí direitinho a educação à distância. Eu até preparei no próximo slide a lei, tudo certinho, mas vamos conversar um pouco. Por exemplo, quando eu penso em um curso técnico, oferecido pelas diversas instituições de ensino que nós temos no Brasil, um curso técnico à distância, tá? Quem que aprova um curso técnico? É o Conselho Estadual de Educação. É o Conselho Estadual de Educação do respectivo estado. Então, por exemplo, nós estamos em São Paulo. Então, em São Paulo, tá? Se eu tenho uma escola de educação à distância e eu quero autorizar um curso à distância, ele tem que ser aprovado. Eu tenho que fazer o plano de curso, fazer o PPC, que é o projeto pedagógico do curso, e eu remeto ele a uma aprovação, tá? Que aí tem uma visita técnica que pode ser feita pelo Centro Paula Souza, Senai, entre outros. Enfim, e aí o Conselho Estadual de Educação, nas suas reuniões plenárias, lá que aqui em São Paulo acontece de quarta-feira, por exemplo, aprova o curso ou não. Por exemplo, Minas Gerais não existe uma regulamentação para ensino técnico à distância. Então, em Minas Gerais é impossível ter o ensino técnico à distância. Se você é um morador de Minas Gerais e quer fazer um ensino técnico, você tem que se matricular em uma escola de outro estado e aí, quando você vai fazer a prova, obrigatoriamente você tem que ir ao local. Tudo bem? Então, ensino técnico, porque é um ensino oficial, vai te dar um diploma, não um certificado. Tá certo? E ele é aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. E aí ele segue as regras do seu respectivo estado. Por exemplo, no Paraná, você tem que seguir a regra do Paraná, tá certo? No São Paulo, você vai seguir a regra de São Paulo, e assim sucessivamente. Quando a gente pensa em graduação, à distância, quem regulariza e aprova os cursos de graduação à distância é o MEC, tá certo? Então, o Ministério da Educação e Cultura, ele tem os seus professores avaliadores, tá? Que passam por uma série de treinamento e eles fazem a famosa visita você tem a visita de reconhecimento e você tem a visita de recredenciamento, tá? E aí é feita a visita, onde o curso é aprovado ou não. Aí é a mesma coisa. O aluno pode estudar à distância, normal, faz o curso 100% à distância, porém as avaliações sempre são presenciais. Então fiquem atentos em questões que possam e vão cair no seu concurso para essa linha. Então sempre que falar em avaliação presencial, só que toma cuidado, quando for um curso oficial. O que é um curso oficial? Um curso técnico, um curso de graduação, curso livre? Não, eu já vou abordar quem são essas pessoas. Muito bem, com isso, é muito importante vocês entenderem que quando a gente fala em educação à distância, nós temos os polos, não é? O que é um polo? Então, por exemplo, eu tenho uma escola e a sede dela é na Avenida Paulista. Aqui é a sede da escola X. E essa escola, ela tem muitos alunos no Vale do Paraíba, por exemplo, na região de São José, Jacareí, Mogi das Cruzes, se bem que Mogi das Cruzes já é Alto Tietê, não é Vale do Paraíba, mas enfim.
Esses alunos de São José, Guararema, Jacareí, têm que vir na Avenida Paulista para fazer a prova. Tudo bem? Porque a prova é presencial. O que essa escola pode fazer? Essa escola abre um polo, por exemplo, em São José dos Campos. Então, São José dos Campos passa a ser um polo aprovado dessa escola. O que acontece? Quando o aluno for agendar a prova, ele vai ver lá Avenida Paulista, por exemplo, e ele vai ver Polo São José dos Campos. Então, aquele aluno da região, se quiser fazer a prova nesse polo, pode fazer. Essa ideia, o conceito é mais ou menos o mesmo, tanto quando o assunto é curso técnico, tanto quando o assunto for graduação. Tudo bem? Entenderam a ideia? Agora, por exemplo, digamos que uma escola que oferece curso técnico tem um grande número de alunos em Bauru, tá certo? E o polo de Bauru, para ter uma aprovação, ele tem um tempo, tem uma burocracia para se aprovar um polo, não é da noite para o dia, tem todos os procedimentos. O que essa escola pode fazer? Isso pode cair na questão de prova. Vamos imaginar que é uma escola técnica. As aulas podem acontecer em Bauru, digamos que vai ter encontros presenciais, tá? Vai ter um plantão de dúvidas, enfim. Pode acontecer em Bauru normalmente. Porém, na hora de fazer prova, o aluno pode fazer a prova lá em Bauru? Não, porque não é um polo credenciado. O aluno pode assistir a aula, o aluno pode ir lá tirar dúvidas, enfim, mas a avaliação sempre ou em uma sede ou em um polo autorizado, tá ok? Quando a gente fala em educação à distância hoje, a gente não pode ficar preso apenas a curso técnico, a graduação, pós-graduação, como eu disse até agora. Nós temos que pensar também em um braço que cresce cada vez mais, que é a educação corporativa, tá certo? As empresas cada vez mais buscam treinar os seus profissionais, tá? Por uma série de aspectos. Um aspecto da melhoria contínua, de ter um funcionário melhor qualificado e também no aspecto legal, tá certo? Muito bem, vamos pensar, existe uma coisa chamada NR, que são as normas regulamentadoras, tá? Então uma pessoa, como eu sou engenheiro da computação, eu sempre puxo para o meu lado, ou para o lado também de eletricidade. Por exemplo, um profissional que vai trabalhar com eletricidade. Obrigatoriamente, esse profissional tem que ter o curso de NR10. A NR10 é a norma regulamentadora que trabalha com eletricidade. Do mesmo jeito que a NR33 é de espaço confinado, NR35 é para altura, NR5 que é a CIPA, com certeza na sua empresa aí, se você não é membro da CIPA, você conhece alguém que é membro da CIPA, né? Muito bem. Aí, o que a empresa faz? O NR10, o profissional, antes de entrar, ele tem que ter o curso de NR10. E a cada 2 anos existe a reciclagem desse funcionário. Aonde que eu estou querendo chegar? O que NR tem a ver com a educação à distância? O curso de NR10, ele tem a duração de 40 horas. Então eu sou o dono de uma empresa e eu preciso colocar meus funcionários para reciclagem, funcionários no departamento X, e tem que fazer o NR10. 40 horas é uma semana inteira de trabalho, concordam comigo? Se você pensar aí em 8 horas por dia, 5 dias úteis, na verdade pela CLT a gente trabalha 44, mas fazendo uma conta grosso modo, 8 vezes 5, 40. Moral da história? Eu perco esse meu funcionário sai de cena, sai de serviço para poder fazer esse curso. Se esse curso for presencial. Qual é uma grande solução que as empresas vêm buscando e vêm tendo ultimamente? Ela contrata um curso que a gente chama de híbrido. Por exemplo, o funcionário faz o curso de NR10 totalmente à distância, com monitores para auxiliar o aprendizado, com tutor para tirar dúvida, e aí faz um encontro só, final de 8 horas, tá certo? Para fechar o conhecimento. Moral da história, essa empresa, ao invés de tirar o seu funcionário de campo 40 horas, ela tira oficialmente esse funcionário de campo por 8 horas, tá certo? E esse funcionário vai ser qualificado tanto quanto se tivesse sido o tempo inteiro presencial,
e esse funcionário vai ter os conhecimentos, porque ele pode ver, rever o vídeo e assim vai, ou os estudos por escrito. Então, a educação à distância vem sendo inserido no mundo corporativo gigantemente, sim, drasticamente, né? Há alguns termos, né? Por exemplo, o RH das empresas, né? Normalmente o Departamento de Recursos Humanos, o RH das empresas, que são os responsáveis por contratar cursos para os seus profissionais, né? A parte de gestão de pessoas. E esse RH normalmente ele tem um orçamento anual, que a gente chama de budget, né? Brasileiro tem a mania de querer criar termos em inglês, né? E aí o que acontece? O RH da empresa, o Video Corporate, certo? Tem uma verba de 100 mil reais para gastar no ano de 2015, por exemplo. O que acontece? Se o responsável lá, o gestor da RH, não gastar esse dinheiro, no ano que vem, quando ele for pedir verba, ele não vai ter, porque vai falar, no passado você tinha 100 mil e não usou. Então, com certeza, os RHs gastam esse dinheiro para treinar os seus profissionais. Por isso que cada vez mais nós temos empresas, né, de educação, instituições de ensino que investem fortemente na educação corporativa, e quando a gente fala em educação corporativa, a educação à distância vem e vem junto com tudo. Tudo bem? Tá claro? Então a educação à distância, ela pode ser tanto para curso técnico, curso de graduação, seja tecnólogo, bacharel, pós-graduação, tá ok? E também na parte de educação corporativa. Muito bem, continuando aqui, a parte legal da história, né? A educação à distância foi regulamentada pelo Decreto-Lei número 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, tá? Então a gente está falando aí de aproximadamente quase 20 anos, tá? Do Ministério da Educação, regulamentando o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases. Lei de Diretrizes e Bases é a famosa LDB, tá certo? A LDB que todo bom educador conhece, tá? A última versão da LDB de 1986, né? E é a Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, é a lei que regulariza todas as escolas aí do nosso país, tá certo? Tanto que falei Lei da Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre outras disposições, determina que a educação à distância será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Ou seja, a instituição para oferecer educação à distância, ela tem que estar regularizada, ela tem que ter todo o aparato. Por exemplo, vai ser aprovado um curso presencial numa instituição. No curso presencial, uma série de aspectos são medidos, tá ok? Uma série de aspectos são medidos. Então, por exemplo, vai ter a visita, vai analisar quantos professores da instituição é tempo parcial, quantos professores da instituição é tempo integral. O que é o tempo integral? Aquele professor que dedica 40 horas à instituição. Quantos professores são titulados? Titulados é quantos são mestres, quantos são doutores, tá? Quantos são apenas pós-graduados, porque legalmente, para se dar aula no ensino superior, é necessário ter uma pós-graduação de 360 horas. Essa é a premissa para você poder dar aula num curso de graduação. Mas a universidade, as faculdades, elas têm que ter no mínimo 30% do seu corpo docente titulado, que são mestres ou doutores, que aí é o stricto sensu, não o lato sensu, né? A pós-graduação é o lato sensu, o mestrado, doutorado, que também é uma pós-graduação, mas não é uma pós-graduação lato sensu, é uma pós-graduação stricto sensu. Muito bem. Isso é avaliado, tudo, a titulação dos professores, mas o material em si não é. Agora, quando vai ter uma visita para se aprovar um curso à distância, vai querer ser visto qual é a plataforma que utiliza. Quando eu falo em plataforma, é o AVA, que a gente vai ver melhor na próxima aula, mas qual que é o AVA que é utilizado, quais são os conteúdos que estão no AVA, o que esses conteúdos dizem, o que esses conteúdos buscam. Eles estão de acordo com os planos de ensino? Ele está de acordo com a ementa, com as referências, né, a bibliografia básica, a bibliografia complementar. Normalmente são 3 bibliografias básicas e 5 bibliografia complementar. O perfil de egresso, qual é o perfil de egresso? O que eu espero de um aluno quando ele se formar no curso X EAD?
eu busco que o aluno tenha tais competências, tais habilidades, isso que é o perfil do egresso. Qual a justificativa do curso? Né? Então, normalmente se busca que nos últimos anos o profissional formado naquele curso tem que ter isso, aquilo e aquilo outro, que devido às demandas, né? Tudo isso é incorporado, volto a dizer, no PPC do curso, no projeto pedagógico do curso, ok? Muito bem. Na educação à distância, o aluno tem a capacidade de gerenciar seu próprio aprendizado. Ele possui uma grande autonomia para estudar e assistir às aulas de acordo com o seu tempo disponível. A educação à distância é uma modalidade de ensino que tem se tornado cada vez mais comum. São oferecidos cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento. Basicamente é o que eu já havia comentado com vocês. Aqui tem que ficar claro para vocês, eu particularmente sou um entusiasta pela educação à distância, tá? Por já ter atuado em instituições totalmente à distância, na parte da direção, conhecer e acreditar que ela realmente funciona. Eu já vi resultados, não é que ninguém me contou, não é que uma pessoa me contou, eu presenciei resultados efetivos da educação à distância. Estou aqui em São Paulo, né, mas você aí que pode estar em qualquer estado do Brasil, hoje o trânsito é algo, né, que só de pensar, para vir aqui, para chegar aqui, eu demorei quase 2 horas, tá certo? Porque o trânsito é algo absurdo. Então, normalmente, você sai da sua empresa, sei lá, 5h30, a sua aula começa às 7, você não tem tempo de chegar. Então, porque você tem que estudar naquele período da educação presencial. Na educação à distância, quando a gente pensa em educação à distância, você estuda quando e onde você quer. Então, por exemplo, segunda-feira é um dia mais tranquilo para você, essa segunda é um dia mais tranquilo para você, você vai pegar firme nessa segunda. Na terça, de repente, não deu tanto tempo, você pode não pegar tão firme. O que às vezes acaba atrapalhando o estudante da educação à distância é criar as rotinas, tá? Dica, cria um cronograma de estudo, tá? Por isso que as grandes instituições que oferecem curso à distância normalmente trabalham com o manual do aluno, onde ele dá dicas de qual a sequência correta para o aluno seguir, para evitar problema, para evitar confusões, tá certo? E se o aluno for bem doutrinado, se o aluno criar um cronograma de estudos, com certeza ele vai ter sucesso. Querem ter uma prova? Quando depois vocês fizerem essa prova do concurso e passar, vocês são mais uma prova do que a educação à distância funciona, e aí vocês vão poder falar assim, caramba, o que o vídeo disse é verdade, a educação à distância realmente funciona. O que eu quero deixar claro é que às vezes é assim, às vezes as pessoas querem defender muito uma modalidade ou qualquer coisa, por exemplo, eu gosto muito do Palmeiras, eu não falo bem do Palmeiras, eu critico o Corinthians para falar bem do Palmeiras, essa não é a ideia. É mais ou menos assim, eu estou aqui falando para vocês agora sobre educação à distância. Não significa que a educação à distância é a 7ª maravilha e a educação presencial não presta. Eu costumo dizer que nós temos que ter o melhor da educação à distância e o melhor da educação presencial. Se eu for estudar presencialmente, eu tenho que ser o melhor na educação presencial. Se eu for estudar à distância por causa do motivo X, Y, Z, eu tenho que ser o melhor na educação à distância. E assim você, se estiver fazendo uma graduação à distância, vai se formar. Se estiver fazendo um técnico à distância, vai se formar. Se estiver fazendo um curso preparatório para concurso à distância, vai ser aprovado no curso, porque você que está aí me assistindo, você não é mais um inscrito. Porque se inscrever é fácil, é ir lá, se inscrever e pagar a taxa. Você que está aí na sua casa hoje, você é um candidato, porque você está se preparando para passar no concurso, tá certo? E de que forma? Usando a educação à distância, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assimilado alguns aspectos legais que podem e devem cair no seu concurso aí, tá? Fica dado o recado, espero que vocês tenham gostado, volto a dizer, e até a próxima!